Glória a Deus. Eu quero ministrar nessa noite sobre restituição do prazer de viver em família. E nós estamos no jejum de 21 dias, e durante os 21 dias nós temos um livro do pastor Wilson, que é de A a Z, que é uma restituição completa. E nós estamos, então, nesses 3 domingos, nós vamos falar todos os dias sobre este livro, e tem sido algo poderoso nas nossas vidas. Nós estamos aqui num projeto, numa campanha, de orarmos por 7 domingos pela restituição do casamento, dos filhos e da família. Você sabe que família é um patrimônio, é um bem maior que você tem. Família é um lugar onde o corpo esquenta. A palavra casa, em grego, o seu significado é lugar onde o corpo esquenta. Muitas vezes, você pode estar, Deus me livre disso, mas pode estar debaixo do viaduto com sua família. Você tem uma família ali, e você tem uma fogueira, mas o corpo se ajunta, e ali é uma troca de calor. Na época de Jesus, as pessoas não tinham casas, na sua maioria. As maioria moravam em tendas. Em Israel cai neve. Há períodos muito frios. Então, muitas pessoas, quem tinha uma casa feita de pedra, eram pessoas de condições financeiras boas. Não tão boas também assim, mas tinha algo a mais. Mas a maioria morava em casas e tendas. Então, em grego, família, casa, não tem muito a ver com... Quando eu falo de casa, eu penso em casa, eu penso em habitação. Mas quando a Bíblia fala de casa, ele está falando de família. Em grego, quer dizer lugar onde o corpo esquenta. Quer dizer, onde tem 2 ou 3, ali há calor. Sozinho você não tem troca de calor. Mas a partir do momento que você tem um parceiro com você, onde tem um casal, onde tem filhos, ali existe troca de calor. Então, esse lugar é um lugar bom, maravilhoso. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem, mas não fez a mulher junto com o homem, para dar o princípio e o valor que você deveria entender. Deus fez todos os animais com casal, macho e fêmea. Deus criou no mesmo instante o casal. Então, Deus fez um homem sem a parceira. E por que Deus fez isso? Porque o homem começou a trabalhar no jardim, olhando a natureza, e ele viu que todos os animais havia uma parceira. E viu que dentro dos animais não havia conexão. Ele percebeu que faltava algo na vida dele. Ele precisava de um lugar onde o corpo pudesse esquentar. Ele precisava de um lugar onde ele pudesse sentir um lugar de prazer. Então, quando o homem entendeu isso, aí Deus fez ele dormir. Dormir quer dizer descanso. Fala para o seu irmão, Deus faz tudo em descanso. Por isso que a Bíblia diz que você precisa aprender a descansar. A ansiedade atrapalha você. A ansiedade é pecado. A ansiedade diz que Deus não vai fazer o que Ele diz que vai fazer. Então, Ele diz para você isso. E Ele fez Adão dormir. E quando Adão dormiu, aquilo que ele estava precisando, Deus proveu enquanto ele estava dormindo. Então, tudo que Deus tem para fazer na sua vida, não precisa do seu suor. Muita gente está lutando para mudar a família, mudar a vida de filho, não consegue. Porque não entendeu ainda como é que funciona as coisas no reino de Deus. No reino de Deus, as coisas funcionam no prazer, na satisfação em Deus. Sabe, muita gente ignora o poder de Deus. Muita gente reclama que Deus não ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Só que Deus não aceita o suor que vai junto. Vai o seu esforço. Você exige de Deus algo, como dizendo, eu sou bom, eu dei o dízimo, eu dei a oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor não me enxerga?
tudo que você fizer para Deus é pouco. Mas o que Cristo fez na cruz é suficiente. Então eu confio em Jesus, porque Ele é a minha suficiência. Ele é a nossa suficiência. Fala para o seu irmão, é uma questão de fé. Amém? É uma questão de fé. Tá bom? É uma questão de querer ou não querer. É simples assim. É simples assim. É uma questão de fé. Mas antes de falar sobre isso, eu quero recapitular o que nós lemos essa semana no livro. O primeiro capítulo do livro do pastor Wilson, Restituição, ele fala do valor de uma alma. Mas eu gostei tanto desse capítulo, porque ele fala o seguinte, que a sua alma tem valor. E a alma sua tem tanto valor, que ele vale mais do que o mundo todo. Então aqui é a casa do tesouro. Olha quantas almas tem aqui. Então quer dizer o seguinte, que aqui tem muito tesouro. Muito. Então aqui tem tesouro. Na sua casa tem tesouro? Tem, porque tem almas lá. Então, ele fala sobre a importância da sua alma. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas se sentem insignificantes. Por exemplo, o número de depressivos, de ansiedade, está aumentando cada dia mais, porque a sociedade que você vive e eu vivo, está exigindo de você algo que você não tem para dar. Existe um padrão de beleza, existe um padrão de... Sabe, as pessoas entram no seu Instagram, qual a primeira coisa que ele vai ver? Quantos seguidores você tem? Tem gente que até compra seguidores. Sabia que tem pessoas que compram. Por que ele compra? Há pessoas que imploram curtida. Ninguém curtiu. Por que eu tenho que curtir? Não quero curtir. Mas existe uma cobrança. Eu preciso que você me siga, eu preciso que você curta os meus vídeos. Há uma necessidade. O mundo exige de você. E você não consegue alcançar o padrão. Porque quando você alcançar o padrão, eles já estão lá na frente. Você quer um celular da última geração? Quando você comprar da loja, ele já está obsoleto. Porque na empresa onde foi criado esse, os engenheiros já estão trabalhando em outros celulares. Então o padrão do mundo é esse. Você sempre tem que, sempre vai estar atrasado. Isso gera o quê? Ansiedade. Porque você quer o padrão do mundo. E é isso que eles valorizam, o seu CPF. Mas a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Então eu tenho um valor. Eu tenho valor. Eu sou importante. Você precisa aprender a se valorizar. Valorizar não pelo carro, pela casa ou pela faculdade que você tem. Pastor, mas isso não é importante? Sim. Isso são conquistas que você tem. Eu conheço história de pessoas que fizeram faculdade a duras penas. E eu me levanto e eu aplaudo eles. Falo, nossa, você me inspira. E inspira mesmo. Você conhece pessoas? Talvez você é um desse que fez uma faculdade a duras penas. Só Deus sabe o que você teve que fazer para fazer uma faculdade. Não, nós estamos diminuindo isso. Só que quando você morrer, acabou. Valeu aqui, mas na eternidade, isso não tem importância nenhuma. Seu carro não significa nada para Deus. A sua casa pagando em suaves prestações de 35 anos, para Deus não significa nada. Porque Ele disse que iria preparar lugar para você lá de graça. E é muito maior do que a casa que você vai comprar em 40 anos. Mas mesmo assim você se sente pobre. Mesmo assim você se desvaloriza. Porque Satanás está falando no seu ouvido que você não é quem você pensa que você é. Mas você precisa aprender que a Bíblia diz que Deus Pai deu o seu próprio Filho em prol da sua alma. E se Ele deu o próprio Filho por você, Ele não daria as outras coisas, diz Paulo em Romanos.
Se Deus deu o filho, por que Ele não vai dar as outras coisas para você? É só pedir. É só você pedir. Mas o segundo ponto é que você precisa aprender a valorizar a sua alma para valorizar a alma do outro. Por que muitas vezes nós não falamos de Jesus? Nós não testemunhamos de Jesus? É porque muitas vezes existe uma crise de identidade. Você não sabe ainda quem você é. E esse jejum, Deus vai nos revelar o que nós verdadeiramente somos, não filosoficamente, mas de verdade, na prática. Você é filho de Deus amado. Não importa o buraco que você entrou, Deus foi lá e te alcançou. O sangue de Jesus já te purificou de todos os seus pecados. Agora você é uma nova criatura e as coisas velhas já se passou para trás. Agora você precisa falar dessa experiência para outras pessoas. Quando eu compartilho, eu estou valorizando aquilo que Deus valoriza. Me diga, por favor, o que você pode dar para Deus que Deus não tenha? Você acha realmente que Ele precisa do seu dinheiro? Você acha mesmo que Ele precisa da sua casa, da sua empresa, dos seus negócios? Isso é importante para que a obra de Deus na terra continue avançando. Mas Ele não precisa disto. O que eu posso dar para Deus que Ele não tenha? Fale assim para o seu irmão: o coração das pessoas. Deus só quer as pessoas. Deus só quer as pessoas. E esse trabalho é seu, e esse trabalho é meu. É isso que Deus quer. Deus quer o seu filho. Deus quer o seu pai. Deus quer a sua mãe. Deus quer os seus netos, os seus sobrinhos, seus avós. Converso com algumas pessoas, eu falo assim: como está a sua família? Pastor, estão todos maravilhosamente bem. Estou tão feliz com a minha família, meus filhos estão... Tá. E eles são tudo crentes, servem a Deus? Ah, pastor, não, né? Não dá para ter tudo. Eu falei: e você falou que eles estão bem? Eu acho que eles não estão bem, não. Porque eles não têm vida eterna. E se não tem vida eterna, não tem nada. Esses dias eu falei com a minha filha, Jéssica. Eu falei: eu não me importo se você é doutora lá na sua clínica. Eu não me importo quanto você ganha. A única preocupação que eu tenho com você é se você é uma serva de Deus. Isso é o único valor. Para mim, isso é o único orgulho que eu tenho, é ver você adorar a Deus, você servir a Deus. Essa é a maior alegria que eu tenho como pai, é ver os meus filhos servindo a Deus. Se eu visse meus filhos no mundo, eu iria me desesperar. Porque a pior coisa do mundo é uma família que não serve a Deus. Mas nós estamos aqui para dizer que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós não vamos desistir, não. A gente vai continuar firme, perseverante. Então, o valor segundo capítulo, ele fala sobre os referenciais. Ele fala sobre você ter referencial. Por que as pessoas, o diabo sempre está nos levando distante de Deus? Sabe, as pessoas, filhos, pergunta para o seu filho quem é o referencial dele. Aí quando perguntar, por favor, em nome de Jesus, esteja sentado. E não briga com ele, tá bom? Porque ele vai falar que é o Homem-Aranha, o Rocker. Mas quando é uma criança, eu ainda desconto, porque criança. Agora, pergunta para o seu filho, se você tem filhos adolescentes. Pergunta para ele quem é o seu herói. São esses manipuladores de internet, que você nem sabe quem são, mas ele sabe os nomes de todos eles.
Se você não sabe, eles estão manipulando os seus filhos. Você não consegue fazer o seu filho comprar um estilo de roupa, consegue? Um adolescente? Mas a pessoa da internet consegue fazer o seu filho usar uma roupa ridícula. Ele consegue. Ele consegue fazer o seu filho usar um estilo de cabelo ridículo. Todo mundo acha, menos ele, porque ele tem um referencial. Nós estamos indo para uma conferência. É uma luta. As pessoas sabem que a conferência dos vencedores é uma benção, amém? Mas eu tenho que quase me ajoelhar e dizer assim, por amor de Deus, vai nessa conferência para ver Madonna no Morumbi. Um mês antes já tinha barraca montada e jovens ali, sabe, passaram 30 dias para ver Madonna. E os pais juntos. Os pais não trabalham, não? Mas vale a pena, porque o sonho do meu filho é ver Madonna. Gastar um dinheirão enorme. Quais são os seus referenciais? Você não está percebendo que o diabo está colocando referenciais? Referenciais é muito importante. Porque os referenciais levam as pessoas a se esquecer de Deus. O diabo diz, quer ir para a igreja? Vai. Quer ir para a célula? Vai. Mas esses são os seus referenciais. Não, a internet, toda hora que tem um escândalo com o pastor, eles estão colocando na internet. E o pior de tudo, que não é o ímpio que coloca. É os crentes. Esses dias tinha um pastor Júnior, não sei das quantas, e ele falou que eu condeno totalmente o que ele fez, não precisava ter feito aquilo. Ele devia falar com a família dele, com a igreja dele, e acabou. Mas também, ele foi lá e falou. Agora está um monte de homens que estão chegando e falando coisas assim que eu fico ouvindo. Eu falei, por que um crente que diz que é crente faz fofoca de outro crente? Não, é que nós precisamos denunciar para proteger a igreja. Igreja tem dono, chama Jesus Cristo. Foi ele que morreu. E a igreja é a noiva de Cristo. E mesmo com todos os defeitos que a igreja tem, Jesus não abandonou a igreja. Você e eu somos bando de pecador e fica julgando a igreja. Tem uma vida toda cheia de igual queijo suíço e fica falando da igreja. Mas Jesus vive nela e só abençoa a igreja. Faz milagre, faz cura. Jesus abandonou a igreja? Jesus desprezou a igreja? Porque a igreja é a noiva de Cristo. E haverá um dia que nós vamos nos casar com ele. Que quando diz a Nova Jerusalém, nós vamos nos casar com Cristo. A igreja vai se casar para toda a eternidade. Então essa noiva de Cristo, ela tem problemas. Ninguém diz que a igreja não tem problemas. É que o diabo quer que você perca os seus referenciais. Ele quer que você desacredita da igreja. Então hoje tem os desigrejados. Jesus sim, igreja não. E tem gente aplaudindo isso. Isso é diabólico, isso é do inferno. Isso é maligno. Sim, existem coisas acontecendo por aí que é um absurdo. Ei, sempre teve isso. Faz 2000 anos que a igreja está na terra e sempre teve problemas. Mas não havia internet. Não havia. Pedofilia sempre teve? Pedofilia teve mais do que hoje. Eu fui abusado quando criança. E ninguém sabe. E aí, como que fica? Mas hoje tem a internet. O terremoto aconteceu lá, eu fiquei vendo aqui. Tem internet. Parece que é uma coisa nova. Não, sempre teve problema nas igrejas. Mas sempre teve referenciais na igreja. Deus levanta homens e mulheres. E você é um referencial. Tanto para a sua célula, tanto para a sua igreja e como para a sua família. Se você ficar de pé, olha para mim, por favor. Seus filhos vão sentar. Mas se você sentar, seus filhos vão deitar. E se você deitar, seus filhos vão rolar. Então se levanta.
Se levanta em nome de Jesus e seja o referencial. Nós precisamos de referenciais que não usa capa de super-homens, máscara de Homem-Aranha. Não. Nós precisamos de homens de verdade, homens que se levantam dentro das suas casas e digam para a família: aqui nessa casa tem um homem de oração. Aqui nessa casa tem um homem de Deus. Aqui nessa casa tem um homem que intercede. Aqui o diabo não vai fazer bagunça, não, porque eu estou aqui nessa casa. Deus quer levantar homens que sejam referenciais. Pastor, quem são os seus referenciais? Eu vou dizer para você, eu fui um menino que morou nas ruas. Minha mãe se matou, meu pai é um alcoólatra. Eu sempre vivi nas ruas. Fiquei muitos anos em juizado de menores. Sabe, eu não tenho um referencial de família nenhuma. Pastor, mas como o senhor se tornou o homem que você se tornou? Só o Senhor Jesus? Não. Jesus usou a igreja. O meu referencial de homem, eu aprendi na igreja. Eu olhava a vida do pastor, ele tinha problema, mas eu gostava do jeito que ele cuidava da esposa. E eu falava: eu quero cuidar da minha esposa como esse homem cuida. Sabe, eu gostava do jeito que ele cuidava dos filhos. E quando eu tiver os meus filhos, eu vou cuidar como ele cuida dos filhos. Sabe, igreja tem referenciais. Tem coisas ruins dentro do prédio da igreja. Ah, mas Deus tem homens e mulheres de Deus, sim ou não? Tem. E você pode olhar para esses homens e essas mulheres, porque elas vão te ensinar, não somente falando, mas vivendo o evangelho. Esses são os nossos referenciais. Jesus é o meu referencial. Mas Jesus é meu referencial, mas ele usa pessoas para ser seu referencial. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo teve problema? Teve sérios problemas. Mas ele foi um grande referencial. Terceiro, restituindo o domínio. A Bíblia diz que eu não posso ter domínio sobre pessoas. Fala: não devo dominar você. Não devo ter domínio sobre pessoas. Sabe quem domina sobre pessoa? É no império do diabo. Lá tem domínio. Lê Gênesis, eu não vou ler Gênesis, então não vou ter tempo. Mas Gênesis fala o quê? Tenhais domínio sobre o mar. Tenhais domínio sobre os animais. Tenhais domínio sobre os peixes. Mas o que ele fala? Para você gerar, ser fecundo, multiplicai. O que nós fazemos? Nós dominamos as pessoas? Não. Nós influenciamos. Irmãos, eu quero muito que você vá para a conferência dos vencedores. Mas se você ouvir alguém falar para você que eu estou mandando você ir, pode dizer: isso é mentira. Porque não mando em ninguém aqui, não tem patrão. Aqui, igreja não tem patrão. Mas nós usamos o poder da influência que o Espírito Santo nos dá. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, se você abrir, Jesus não usa pé de cabra. Jesus não usa marreta. Ele bate. E se você quiser abrir, você abre. Mas se não quiser, ele vai embora. Porque ele tem outras casas para abrir. Você é o que você escolhe. Se você quer abrir a porta para Jesus, ele vai entrar na sua vida e vai fazer muitos milagres. Mas você nunca deve exercer domínio. Você não pode deixar um pastor, numa igreja, dominar a sua vida. Dizer o que você tem que fazer, não tem que fazer na sua casa. Sabe, você não pode... Um dia uma irmã ligou para minha casa e disse: pastor Luiz, oi filha, tal fulano está chegando em casa bêbado. Isso faz uns 20 anos atrás. E ainda não tinha nem celular, era telefone fixo. Ela ligou: pastor, ele chega em casa bêbado. É mesmo, irmã? É só o senhor chegar às 10h30 e ficar escondido atrás do carro. Olha. Ficar escondido atrás do carro e vendo assim, o senhor vai ver ele chegar em casa tombando.
Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para a irmã. A senhora não ligou para 70. Eu não sou polícia. Eu não sou delegado. Eu sou pastor. E eu não sou dono das pessoas. As pessoas são livres para fazer das suas vidas o que elas querem. E eu não fui chamado para condenar ninguém. Ao contrário, eu vou orar por ela, para que essa pessoa possa ser liberta. E graças a Deus, hoje ele está liberto. Ele está em uma outra igreja, mas somos amigos. E essa pessoa, nem sei aonde ela está. Mas essa pessoa, qual ela disse que estava tombando, e estava mesmo, porque ele mesmo falou, mas hoje está firme. Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Fala para o seu irmão, não julgue as pessoas. Não julgue as pessoas. Porque Deus quer fazer uma obra na vida das pessoas, amém? Então nós não temos domínio. 4, restituição da certeza da bênção. Por favor, Jonathan, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Por favor, presta atenção. Bendito, quer dizer, abençoado é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, passado, Ele já nos abençoou. Com todo o quê? Sorte de bênção espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então, o que nós temos que aprender, que nós falamos nessa semana no livro, é que eu não tenho que buscar bênção, porque eu já fui abençoado no dia que eu aceitei Jesus. Eu já sou abençoado. Então, o que eu faço, pastor? Eu só peço. Pedir, dá-se-vos-á. Bater, abrir-se-vos-á. Você já tem a bênção. A maior bênção que você tem é Jesus. O Espírito Santo habita em você. Você já tem a bênção de Deus. Só que essa bênção, diz a Bíblia, que ela está nas regiões celestiais. Então, por que você vem no culto? Por que você vai na célula? Por que você vai no cursão? Por que você vai numa conferência? Por que você faz jejum? Para ter uma revelação espiritual do que Deus quer para a tua vida. Então, por exemplo, eu posso ter um problema na minha casa, um problema financeiro, mas o Deus que você serve é o dono do ouro e da prata. Então, Ele vai fazer um milagre financeiro, amém? Você precisa do milagre financeiro na sua casa? Você precisa do milagre financeiro? Então Deus vai fazer um milagre financeiro. Mas ouça o que eu vou te dizer. Deus não quer que eu e você viva de milagres financeiros. Todas as vezes que você faz milagre, Deus precisa intervir na vida financeira sua, você não está fazendo uma boa gestão da sua finança. Milagres Deus faz, mas seria melhor que você não precisasse de milagre financeiro. Concorda comigo? Deus faz milagre. Todas as vezes que você precisar, Deus vai fazer. Mas o que Ele deseja, e Ele te ensina, a você ser bom administrador das riquezas que Ele te dá. Porque Ele vai multiplicar, como fez com José. No tempo das vagas gordas, 7 anos, Ele guardou. Quando veio a época da seca, Ele teve condições de prosperar e sustentar aquele povo faminto. Porque Deus, ele entendeu. Sabe, não foi, vacas gordas não é um milagre. É uma fase da sua vida. E todo mundo tem uma fase da vida, um ciclo da vida, que são os ciclos das vagas gordas. Mas todo mundo passa por momentos na vida que são os ciclos das vagas magras. O problema não é as vacas gordas, o problema é as vacas magras, que na época da vaca gorda você não guardou. Por exemplo, eu tenho alguns problemas de saúde. É culpa minha, né?
Coca-Cola estupidamente gelada. Não tem coisa melhor do que uma Coca-Cola estupidamente gelada. Você abre, que está o barulho. Você põe no copo com gelo, aquilo vai. Aí você come uma picanha, ou você come um contrafilé, você come uma asinha assada. E aí você... jejum de 21 dias, o pastor falando uma coisa dessa. Tem misericórdia desse homem. Perdoa, seu pastor. Perdoa, seu pastor. Mas, irmão, eu sempre fui muito assim, cobelão. E as pessoas diziam: Luiz, cuida da sua saúde. Luiz, cuida da sua saúde. Que nada. Aqui é... Fiz 60 anos. A fatura chegou. Fui procurar uma camisa hoje, várias camisas, não servia. Falei: oh, miséria, essa camisa. Não é eu que estou com problema, é a camisa que não presta. Essas camisas nada serve. Aí eu tive que usar uma camiseta. Eu falei: preto no calor desse. Porque minha esposa não está em casa, está viajando. Eu falei... Mas aí eu falei: poxa, mas o problema não está na camisa. O problema está em mim. Porque a fatura vem. Eu preciso do milagre? Preciso. E eu estou orando por um milagre na minha saúde. Mas o sonho de Deus é que eu não precisasse de um milagre na minha saúde. Porque Ele me avisou há 30 anos atrás. Fala para o seu irmão: ouça isso. Você que é jovem, ouça isso. Ouça isso. Você não precisa de um milagre daqui a 30 anos. Porque você está cuidando hoje. Amém? Preciso olhar aqui. Quinto, restituição do propósito divino. Deus tem um propósito na sua vida. Nós falamos isso essa semana, sobre o propósito de Deus na sua vida. O que é propósito? Fala para o seu irmão: propósito é a vontade de Deus para você. Talvez o propósito de Deus para você é que você vai para a África. Morar lá no meio daquele lugar horrível. Eu fui na África, em Moçambique. Mas eu gosto tanto daquele lugar, mas para muita gente aquele lugar é horrível. Para mim, é uma bênção. Sabe, você vai para aquele lugar porque Deus te mandou para aquele lugar. E aquele lugar vai virar um Havaí para você. Mas você pode ir para o Havaí e aquele lugar vai se tornar um lugar tão estranho. Como que pode falar que o Havaí é tão estranho? É estranho sim. Passa uma semana, 2 semanas, aquilo tudo perde a graça, porque você não tem um propósito para estar ali. Muitas vezes você está passando por uma crise na sua vida, porque você ainda não aceitou a vontade de Deus para a sua vida. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade. E qual foi o que Jesus fez no outro dia? Carregou a cruz. Ele reclamou da cruz? Por que Jesus não reclamou da cruz? Porque ele tinha um Getsemane. E no Getsemane, ele alinhou o coração. Essa é a sua vontade? Então é a minha. Cadê a cruz? Dá ela aqui. Vamos levar para a cruz. Porque se é a vontade de Deus, está tudo certo para mim. Esse pastor aqui, a cruz é horrível. Mas se a vontade de Deus é essa, acredita em mim. O missionário que foi para a África em 1800 e pouco, o primeiro missionário que foi para a África da Inglaterra, ele foi para a África e as pessoas diziam: o que você vai fazer na África? Você é doido? A África é cemitério de missionário? Não, você não deve ir para a África. A África tem muita malária. Ele falou: Deus me mandou para a África. E ele desceu do aviãozinho do teco-teco, desceu lá no meio da África. E quando ele desceu, ele nem chegou a tirar a bagagem. Ele foi flechado e comido por canibais.
Ele morreu na África. A notícia chegou na Inglaterra. Sabe o que aconteceu? Esvaziou os seminários. Eles falaram assim, jovens, se ele morreu pela África, nós também vamos morrer pela África. E aí a Inglaterra invadiu a África com o Evangelho. Qual era a vontade de Deus para esse jovem? É que ele morresse. Porque a eternidade está na vida dele. Não tem problema se ele morrer agora. Se essa é a vontade de Deus, que eu vou para a África e morra, está tudo certo. Porque eu tenho a vida eterna para viver ao lado do meu Criador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso maior tesouro. Sexto, restituição da dieta da vida. Ele fala sobre você saber o que você vai comer. Existe uma mensagem sendo pregada nas televisões, pregada por alguns pastores e algumas igrejas. E essa mensagem é uma mensagem legalista. Ô irmão, cuidado aí, tá? Ei, você aí, cuidado aí. As coisas com Deus não é assim, não. Ó, toma cuidado. Toma cuidado. Deus vai pesar a mão sobre você. Está brincando com Deus. Deus é fogo devorador. Cuidado, hein? Cuidado. E aí, existe um monte de irmãos que vivem debaixo de condenação. Irmãos que vivem de condenação, e eu entendo disso. Eu sou formado nisso. Porque eu nasci numa igreja pentecostal legalista. Em Jocum, lá em Belo Horizonte, eu estava missionário, fui missionário da Jocum. E eu estava em Belo Horizonte, naquela praça, naquele parque que tem no centro de Belo Horizonte. Eu estava evangelizando. Mas antes de evangelizar, tinha umas meninas que nós éramos amigos na Jocum. E elas usavam umas bermudas, que ela era muito quente, e elas usavam umas camisetas. E eu olhava para aquelas camisetas daquelas meninas, e pelas bermudas daquelas meninas, dizia, vai tudo para o inferno. Como que pode aceitar umas meninas dessas aqui na Jocum? Como que o Jocum aceita umas meninas, sabe, assim, desse jeito, cabelo tudo pintado, aquela coisa doida, tudo meninas doidas assim. E eu era amigo delas, elas gostavam muito de mim, mas elas não sabiam que eu estava julgando elas. No domingo, a gente saía para ir para o centro para evangelizar. E eu fui no parque com elas evangelizar. E tinha um negrão assim, um rapaz alto de 2 metros quase de altura. E nós fomos, estava eu, mais 2 moças, e nós começamos a evangelizar. E aí, nós falando com o cara, manifestou o Exu, manifestou os demônios. As 2 meninas carnais, muito carnal, elas pularam para frente, e eu pulei para trás. Falei, que é isso? E as 2 foram para cima e, sai capeta, sai. E o pior de tudo, é que o demônio saiu. Aí eu fiquei olhando, falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu sou cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e essas carnais, eu falei, tem algo errado na minha cabeça. Comi comida estragada. Me deram comida estragada. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem algo errado. A partir deste momento, eu entendi que a autoridade está em nome de Jesus. Não tem a ver com o meu comportamento. É importante ter um comportamento, ter caráter, lógico. Mas caráter, falasse para o seu irmão, caráter atrai a Deus. Poder atrai pessoas. Caráter é para Deus, irmão. Pessoas não querem seu caráter. Pessoas querem saber se você tem poder. Pergunta para um cara que está possuído por demônio, se seu caráter para ele resolve. Se a sua moral para ele resolve. Vai lá na Cracolândia e dizer, eu sou um homem honesto. Sou pai de família, sou uma mãe de família,
sou uma menina comportada. Vai mudar a vida deles? Agora chega lá, cheio do poder de Deus, e fala do amor de Deus, e ora, e expulsa aqueles espíritos malignos. Isso resolve a vida deles. Depois, você vai ensinar eles a ter caráter. Depois você ensina o caráter para ele. Poder atrai pessoas. Caráter atrai a Deus. Você precisa de poder na sua vida. Poder na sua casa. Amém? Amém. Irmãos, agora vamos para a mensagem de hoje, que vai ser curta, que fala sobre a restituição do prazer de viver em família. Que Deus fale com você nesta noite, essa manhã. Eu quero dizer para você que muitos estão perdendo o prazer de viver em família. É comum você ver pessoas que têm uma boa casa, têm família dentro dela, mas estão cada vez vivendo a sua vida, como por exemplo, o filho dizendo que quando chegar aos 18 anos vai sair de casa, pois não tem prazer na família. Esposa que não sai de casa, não abandona a família, dizendo que é por causa dos filhos. Marido dizendo que não sai por causa da responsabilidade. Eu sou marido, né? Sou pai, não posso abandonar minha família. Mas já perdeu o prazer há muito tempo. Tem muitas famílias que estão aí, mas não tem mais prazer. Eu conheço inúmeros casos assim. Por que você está com a sua esposa? Porque eu tenho responsabilidade. Por que você está com o seu marido? Por causa dos filhos. Se não fosse por causa dos filhos, eu já tinha dado uma chutos, já tinha chutado a bunda dele há muito tempo. Porque não tem prazer. Acabou o prazer. E Deus criou o jardim do Éden, e a palavra Éden significa o quê? Prazer. Lugar de delícia. Deus quer que você tenha prazer. Tudo que você faz tem que ter prazer. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 96, ela era estéril, a sua menstruação já tinha acabado, ela estava atrás da terra. Irmão, acredite em mim. Deus estava falando com Abraão, onde estava Sara? Atrás da porta. Você acredita, né, irmão? Que quando você está conversando muitas vezes, as mulheres sempre estão ali, lavando louça, fazendo alguma coisa, mas a antena dela está ligada. Ou não? Nem olhe do lado, senão você morre agora. Mas, muitas vezes, eu tenho uma esposa em casa, eu tenho uma esposa e uma filha. Parece que eles não estão prestando atenção em você, mas estão. É igual um GPS, um radar. Sabe, Abraão estava falando e Deus falou, dentro de 1 ano, voltarei e você terá um filho. Sara riu por dentro. Ela deu uma risada. Ela pensou assim, será que ainda vou ter prazer? Que prazer que ela estava falando? Prazer sexual. Ela estava pensando, nossa, eu vou voltar a ter prazer sexual nessa idade? Aleluia! Sim, foi isso. Ela falou assim, eu já estou 96 anos. Meu marido está com 100 anos. Já não namora faz tempo. Sabe, tudo que Deus faz, Ele só faz se encontrar alegria dentro do teu coração. Se você não tem alegria, busca alegria. Marido, olha para mim, marido. Marido, olha para mim. Maridos, olha para mim. Se você não tem alegria dentro da tua casa, busque em Deus. Esposa, se você não tem alegria com seu marido, com seus filhos, busque em Deus. Porque o que Deus vai fazer neste ano, precisa achar um ambiente onde haja prazer, onde haja alegria. O que Deus vai fazer não é na dor, porque a dor foi na cruz, e Ele já levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Agora Ele diz assim, você tem que se deleitar em mim,
Você tem que ter prazer, porque isso é fé. Isso é confiança. Então Deus está te ensinando hoje, a sua família será uma família onde você vai ter prazer. A restituição começa quando você entende alguns valores. Que valor? O valor de uma alma. Que valor? O referencial. Quais são os seus referenciais? É quando você aprende a não ter domínio sobre a sua família. Mulher, olha para mim, esposa. Para de querer mudar o teu marido. Para de querer controlar o teu marido. Para de querer fazer o seu marido ser quem você quer que ele seja. Você tem que orar e falar, Senhor, eu quero que o meu marido seja aquilo que tu queres que ele seja. Irmão, eu conheço mulheres que hoje me procuram reclamando do marido, e o marido está transformado, mas ela não queria aquela transformação. Ela queria que aquele marido fosse um homem liberto. Ele queria que aquele marido fosse um homem que a tratasse ela com mais dignidade. Tá certo? Tá certo. Mas agora o Espírito Santo tomou conta do marido, e o marido agora quer pregar, quer viver na igreja, quer fazer célula, quer ser pastor. Aí a mulher fala, aí não. Não, aí não. Eu não quero ser mulher de pastor. Eu não quero isso para a minha vida. Pronto, agora arrumou um problema. Porque ela queria um milagre para ela. Ela queria algo que mudasse para ela. É eu no controle. Não, quando você entende a vontade de Deus, o propósito de Deus, você muda até a sua oração. Vocês já me abandonaram aqui sozinho? Estou sentindo que vocês estão quietinhos. E parece que vocês estão lá em casa, esperando o almoço. Ou é o jejum? Olhe para mim, presta atenção, pessoal, estou terminando. Já vamos orar daqui a pouco. Deixa eu dizer para você algo para você. Deixa eu dizer algo para você esta noite, nessa manhã. Que os seus Deus quer restituir, e começa com a restauração dos valores. Que você já é abençoado, e que você deve ter uma comida saudável. Amém? Para terminar nessa palavra, que eu quero orar para você. Em João capítulo 2, versículo 1 a 11, não vou ler. Ele fala de um casamento. O casamento daquela época durava 7 dias. E no meio do casamento de 7 dias, faltou o vinho. E uma das coisas que eu preciso aprender nesse capítulo 2, que fala sobre o milagre da transformação da água em vinho, eu preciso aprender algumas coisas hoje para trazer para a minha casa. Se eu quero uma família que tenha prazer, primeira coisa que eu observo nesse capítulo, Jesus foi convidado para ir nesse casamento. Você precisa convidar Jesus hoje. Não para ser só um convidado, mas para ser um morador da sua casa. Segundo, não ficou só com o convidado, mas foi dado a ele o privilégio de ele servir. Jesus não quer ser servido na sua casa. Jesus quer servir você. Fala para o seu irmão, Jesus quer servir você. Todos servem ao Pai, mas até Jesus serve ao Pai e também serve à igreja, amém? O marido serve à igreja? O marido serve à esposa? Sim. Então Jesus serve à igreja. Jesus quer servir você. Deixa ele servir você. Permita que ele na sua casa hoje. Não, Jesus foi convidado e ele não precisa fazer mais nada agora, porque aqui na minha casa é o seguinte, Jesus tem um trono. Não, Jesus está dizendo, não. Eu quero servir você. Eu quero fazer parte do problema da sua família. Eu quero fazer parte da decisão da sua casa. Eu quero ser o alicerce de tudo que você... Terceiro, ele teve uma equipe. Servo obedeceram, levando a água. Sabe, Jesus falou para o servo, pega essas talhas de água e leva lá. Sabe o que eles fizeram? Obedeceram. Fala assim para o seu irmão, aprenda a obedecer.
Se Deus manda você ficar quieta, fica quieto. Muitas vezes, eu tive que ficar quieto em relação à minha esposa. Muitas vezes, eu queria ganhar a briga. E ganhava a briga. Mas perdia ela. Eu já perdi. Tem muita gente que ganha a batalha, mas perde a guerra. Você tem que escolher as suas guerras. Você tem que escolher as suas batalhas. Muitas vezes Deus manda você ter domínio próprio. Deus fala para você não reclamar, para você não murmurar, para você não desistir. Eu não aguento mais. Isso é muito fácil para o Senhor dizer isso. Não é fácil não. Você precisa ter fé. Fé em Jesus. Ele disse que vai te ajudar. Vai fazer um milagre. Mas obedece. Perdoa. Perdoa o teu marido. Mas de novo. É 70 vezes 7. Perdoa. Não consigo. Mas Jesus disse que você consegue. Ele disse que você consegue. Para isso você precisa estar cheio do Espírito Santo. Só quem está cheio do Espírito Santo consegue. E você tem o Espírito Santo. Flua no Espírito Santo. E você vai ver milagres acontecer dentro do seu casamento. Perdoa. Sua esposa muitas vezes está tomada por uma ansiedade, uma insegurança. E muitas vezes você fica tão nervoso e você quer chutar o balde. Não faça isso. Não tenha domínio próprio. Sabe, minha esposa ontem sexta-feira foi para Sorocaba. Porque casou a minha sobrinha. E ela chegou para mim há um mês atrás e falou, bem, vai cair bem no jejum. Eu disse, eu não vou. Jejum não é época de aniversário e nem de casamento. Eu já falei isso. Jejum 21 dias, eu não vou em casamento e não faço aniversário. Na minha casa não se liga televisão em dia de jejum. Assisto YouTube, mensagem, filmes evangélicos, mas nada. Não ligo televisão, não vou em aniversário, não vou em churrascaria. Não. Foi, não, eu não faço isso. Porque eu tenho aprendido. Jejum é para isso. É um tempo de buscar a Deus. Mas eu percebi que era importante. E ela chegou para mim e disse, a Jéssica vai. Tudo bem. Aí eu olhei a tristeza dela e eu vi, bem, eu não vou poder ir. Mas se você quiser ir, você pode ir. Mas ela queria que mesmo assim eu fosse. Eu falei, desculpa, bem. Eu já escolhi o meu lado. Eu não vou. Se ele ficar chateado, paciência. Porque quem está trabalhando, e muitas vezes está na empresa, e aí você vai casar num dia, a empresa vai te liberar para você sair para o casamento? Vai? Não vai. E ninguém fica magoado com você, porque entende o propósito. Você precisa trabalhar. O reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus. Isso vale para tudo nessa vida. Ei, olha para mim. O reino de Deus, em primeiro lugar, deve valer para todas as decisões que você vai tomar na sua vida. Eu já resolvi isso na minha vida há 40 anos atrás. Eu decidi o reino de Deus. Não que é pecado, não é isso que estou falando. Nada contra se você... Não, mas para mim não dá. Você tem que tomar umas decisões na sua vida. Você precisa tomar uma decisão de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus na sua vida. A sua casa é o lugar de prazer para Jesus. Pergunta para o seu irmão, Jesus tem prazer com a sua casa? Eu creio que tem. Por que ele tem prazer na sua casa? Fala assim, eu estou lá. Eu estou lá. A sua família pode estar vivendo a pior crise,
Mas Jesus olha para você e fala: com você eu tenho prazer. E o seu prazer vai contagiar toda essa casa. Você ficar triste na sua casa não vai mudar a sua casa. Porque você vai mostrar que você é igual a ele. Mas a casa está todo mundo revoltado. Você chega assim, tudo feliz. Você vai arrumar a maior briga. Você não se importa com a família. Você não se importa com essa casa. Todo mundo chorando, triste, angustiado. E você aí, você fala assim: não, a minha casa está na mão do Senhor. Se Deus não cuidar da minha família, diz Salmo 127, se Deus não cuidar da família, põe Salmo 127, versículo 1, rapidamente para eu terminar. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o que a edifico. Se o Senhor não guardar a cidade, é simples assim. Tenha prazer. Não pense que você chorando, ficando triste, beiçudo na tua casa, vai mudar alguma coisa. Eu vou fazer uma crise de beijo agora nessa casa. Uma semana de beijo. E vão ver. Você acha que vai mudar alguma coisa? Só vai gerar condenação. A pessoa vai fazer de tudo para tentar ter paz com você, mas na força do braço. Ele vai tentar comprar um presentinho, vai fazer uma comidinha que você gosta, tudo suor. O que Deus vai fazer é pelo Espírito. A pessoa vai entender. Eu tenho que ter prazer em Deus, porque Deus vai trazer prazer no meu casamento. Vai trazer prazer aos meus filhos. Fique de pé. Nós vamos orar agora.